Liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Todos bem-vindos a mais um episódio do Se Liga no Pod. Lembrando a vocês, todas as semanas, segundas e quartas-feiras, 20 horas, sempre com convidados novos, assuntos interessantes que eu tenho certeza que vai ajudar a criar curiosidade e a trazer uma vida melhor a todos aqueles que estão sempre ligados no Se Liga no Pod,
Boa noite, Roberto. Boa noite. Só um detalhe, não se esqueçam, curtam o nosso canal, deixem as suas perguntas para os nossos convidados, ative o sininho, porque já na quarta-feira nós teremos uma nova entrevista e você será avisado pelo YouTube assim que nós estivermos ao vivo. Com certeza. Boa noite, Fernando. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Igberto. Boa noite para você que está aí em casa. Sejam bem-vindos a esse bate-papo. E hoje aqui nós estamos com o pessoal de Tanabi. Nós vamos conversar sobre os casos envolvendo o Lar das Crianças. E nós estamos aqui com a nossa parceira Vicky Rio Preto, que é uma loja de roupa feminina aqui de São José do Rio Preto. Modelos plus size para as mulheres aí que gostam de andar bem vestidas. Lá na Vicky Rio Preto você tem roupas do tamanho do 38 ao 54. Entrem lá no Instagram, Vicky Rio Preto. Tem novidades, vídeos novos lá, roupas. Com certeza vocês vão gostar bastante, tá bom? Se quiser também pode passar lá na 15 de novembro, número 4320, loja 1, na Redentora aqui em Rio Preto. Dá um pulinho, vocês vão gostar, mulherada. E tem novidades, tá bom? Se você se tornar membro do canal, do Se Liga no Pod, a Vic dará para você um desconto de 10% nas compras, tá bom? Isso, inclusive, parcelado. Então, se você quiser dar um pulo lá, ter esse desconto, se torna membro do canal do Se Liga no Pod. Entra aí no link abaixo, tem o link para você se tornar membro e também para chamar o pessoal no WhatsApp, tá bom? E para vocês homens aí que quiserem, faz igual o Volpe, dá o cartão para mulher, põe no débito automático e vai ser feliz. Né, Fernando? Deixa a mulher fazer compra, que aí a pessoa fica feliz, né? O importante é não saber o que ela está gastando, né? É só ver debitando. Você não olha, se você olhar, você vai cortar o cartão na hora, né? Mas como o teu cartão é aquele Black Ultra Master lá, não tem problema, né? Vixe, cara, nem sei o que é isso aí. Nem sei o que é. Tá bom. Faz de conta. Vamos fazer de conta, então. Pessoal, nós estamos aqui, então, com o nosso amigo Thiago. E aí, boa Roberto, noite, Thiago. Boa noite, Fernando. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui, apresentar um pouquinho do projeto social Lar das Crianças lá de Tanabi. Estou aqui com a minha amiga Kátia também, que depois sem rascado, mas tá bom. que vai ajudar a contar um pouquinho das histórias, um pouquinho da nossa realidade. É isso aí. Kátia, fala um pouquinho no microfone. Falo. Só apresentando você de uma forma mais formal. Você é vice-presidente, você é o presidente lá do Lar das Crianças. Isso. Que fica na cidade de Tanabi, né? Como é ficar à frente de um projeto social? Quantas crianças vocês atendem lá hoje? Hoje a gente atende 140 crianças. A gente trabalha contraturno escolar, então são dois períodos, né? Então são 70 crianças no período da manhã, 70 no período da tarde. Exatamente. Eu só não entendi, você falou... É contraturno, é contraturno escolar, então a criança que estuda de manhã, ela vai no período da tarde. Intercala com o período escolar. Isso. Perfeito. Então ela faz a inversão. Mas qual que é o atendimento lá? O que vocês fazem com as crianças atendendo? Porque o período que elas estão na escola, estão estudando. Sim. Isso. Fora lá, são atividades ainda ligadas à escola, são atividades extracurriculares, são brincadeiras? Como que funciona? Isso, são brincadeiras, aí tem desde atividades esportivas, culturais, né? E tudo pensando no desenvolvimento da criança. Então, a gente não tem um foco na parte educacional, né? Que isso já é o papel da escola, a gente faz parte de uma rede. O lar ele está inserido na rede na parte de assistência social, então tem todo um trabalho social, não só com as crianças, mas principalmente com a família das crianças. Né? A gente acha que o lar está ali para transformar, às vezes, a vida de uma criança e, na verdade, tem todo um trabalho por trás que é feito com os pais, com os responsáveis dessas crianças. O lar crianças. não é uma creche, lembrando, né? O lar é isso, é um lugar onde o pai vai trabalhar, pode deixar a criança, mas o lar ele faz essa ligação entre a criança e a família, né? Então não é só deixou lá, à tarde vai buscar, não. A gente faz todo um acompanhamento, vamos colocar assim, né? Do desenvolvimento dessa criança, né? A parte técnica, a assistente social, a psicóloga. Então ela faz todo um trabalho junto com a família, né? Relatando a situação das crianças junto com a família. São crianças em situações de vulnerabilidade social mesmo, né? Então crianças que às vezes têm... não tem a rede de apoio mesmo, às vezes não tem um avô, um tio, um irmão mais velho que possa cuidar dela. E dentro dali, essa criança, ela é considerada sim uma criança vulnerável.
socialmente, né? Então, ela é inserida no lar das crianças por esse motivo. E lá, sim, é feito todo esse trabalho e acompanhamento de fortalecimento de vínculo mesmo familiar. Exatamente, familiar. De aproximar, realmente, trazer o pai que às vezes está trabalhando o dia todo naquela correria e esquece, né? Às vezes de dar aquela atenção para a criança. Então, ali o lar ele tem esse papel de dar atenção para a criança, mas tem também de trazer... a tentar aproximar a família da criança, né? E isso não só a família, mas também a gente começa a envolver a questão da sociedade junto. Existe uma grande resistência dos pais em aceitarem determinadas coisas, né? Principalmente esta parte de aproximação criança, família com a instituição. A instituição norteando isso. E existe uma resistência muito grande dos pais, sabe, né? A questão tarefa? Da escola, tarefa, família? Sim. Acho que é mais ou menos isso, né? Então tem essa dificuldade. Às vezes a gente... Porque é para a criança se sentir importante mesmo, né? O pai e a mãe, o pai, o responsável, às vezes tem só a avó, avô, tio, às vezes alguém que cuida. Então, se sentir importante, né? Saber que ela é lembrada. Então, muitas vezes é difícil. Às vezes a gente... Tem pai, tem alguma, às vezes, responsável que fica, às vezes, bravo até de ligar, alguma coisa assim, né? Esse ponto que você comentou, a gente percebe que muitas crianças, em casa, ela não é notada em nada. Não. Eu lembro, abandono afetivo, o abandono que se fala, e assim, a minha sogra ela trabalhou um tempo na escola aqui em Rio Preto, lá na Zona Norte. A criança, com a mesma roupa que ela ia embora, ela vinha no outro dia, cara. Aí você olhava a bolsa daquela criança, não tinha nada lá dentro, tava assim, do mesmo jeito que foi, tava lá. Sim. E esse fato, percebe que quando você tem um projeto social, ele preenche isso. Isso. Que cai exatamente no que você tá falando. A criança, ela fala assim, pô, alguém tá notando, alguém tá me vendo, alguém tá me vendo que eu sou importante. E a gente tenta trazer isso, assim, eu que fiquei há mais tempo, né, fui presidente 4 anos, aí depois eu falei, Thiago, agora é sua vez. Dá a mãozinha, vamos lá. E a gente tentou trazer isso mesmo, essa importância, assim, esse olhar, às vezes é questão de tarefa mesmo, a criança ia lá correndo em cima da mesa fazer a tarefa, porque esse não é o nosso papel, a gente pode apoiar, né, ter ali um momento que ela, às vezes, não tem com quem ela... A criança, na verdade, gente, eu sempre, assim, eu tenho 2 filhos lindos, Gabriel e João, ela não quer que o pai e a mãe façam a tarefa. Você entendeu? Tem criança que não quer, você percebe que ela não quer, ela quer que você esteja junto. Então, às vezes, você é mulher, que a gente já trabalha, né? Não tem como não ter. Então, chega, às vezes, é na mesa, às vezes, enquanto você está fazendo um jantar, está arrumando uma coisa, tá ali. Eles precisam de ajuda, que às vezes a gente não sabe. Pai e mãe não sabe ajudar a criança a fazer tarefa. Não sabe, porque a criança quer que você faça o jeito que a professora faz, você não sabe fazer. Né? Então, você tem muitos relatos disso. Mas não é assim que a professora faz, não é de fato. Então, é essa tensão, esse pequeno, né, tô aqui com você. É o poder da escuta, exatamente. Eu acho, né? E o lar a gente tenta trazer muito isso com as crianças, esse olhar, com as monitoras, com todo mundo, todo esse carinho. Lá no lar, vocês comentaram que é desvinculado. Então, assim, poderia falar que o lar, ele é uma entidade governamental ou não? Ele tem alguma relação com o governo, seja municipal, estadual, federal? O lar é uma instituição beneficente, sem fins lucrativos. Hoje, o lar tem uma declaração de utilidade pública, estadual, federal, municipal. Então, essa declaração é um documento, é um termo onde parte do lar das crianças, CNPJ, privado, prestando serviço hoje para o município, para o estado, enfim. De um modo geral. De um modo geral. Então, com essa contrapartida, hoje o lar recebe uma verba para poder realmente manter a instituição funcionando. Mas então, lembrando, assim, se você for para desmistificar isso, lembrando, o lar é uma instituição privada, ela não é municipal e nem estadual. Então assim, a gente recebe o Estado, convênio, a prefeitura e o Estado não escolhe a dedo quem vai estar ali na linha de frente, quem vai estar resolvendo nada. Isso aí As tomadas de decisões também não tem interferência do município ou do estado. O que a gente tem dentro desse termo, né, é as situações que a gente pode estar fazendo como entidade, né, as regrinhas, né, regras, direitos e deveres que a gente tem para poder continuar recebendo essa verba. Então, é manter a quantidade X de crianças,
está inserido, né, na situação da assistência social, então abordar esse tipo de tema. Então a gente não pode entrar na área de educação, por exemplo, que aí não vem, a nossa verba não é para isso. Então quando a gente fala de verba, hoje o lar ele fornece lanche para as crianças e não refeição. Porque a refeição, a verba, toda essa situação vem lá pela área da educação. Então, hoje as crianças almoçam nas escolas, né? Eles têm um lanche lá na escola. Então, o lar, ele entra com café da manhã, um lanche da manhã, um lanche da tarde. Isso. Então, essa é a diferença hoje do nosso papel. Existe uma pré-definição já dos requisitos que vocês precisam cumprir. E vocês não podem sair do que ficou determinado. Não. O pai, o responsável que procura a instituição, ela passa por uma entrevista com a assistente social e com a psicóloga. Então não é qualquer um que pode colocar. Ele precisa na verdade, precisa... O lar, ele vem, a criança, ela vem de vários encaminhamentos, né, dessa rede de apoio, né, da área da assistência social. Então, vem lá do... como que é o nome da... Do Conselho Tutelar. A gente tem até uma vaga, porque às vezes vem uma situação difícil, né, o Conselho procura, mas não que a gente receba exatamente, não. Como é que fala? Vem os encaminhamentos, mas na verdade qualquer criança, qualquer pai pode procurar o lar de uma forma que, na verdade, ativa. Vocês têm que ter, então, um X de vagas reservadas para aquele contexto em que o Conselho Tutelar vai pegar uma criança que está numa situação ali e colocar ali. A habilidade essa realmente vocês têm que ter aquela vaga para eles. Né, situações difíceis assim, às vezes procurar e a gente tem uma demanda muito grande no período da tarde. Então, tem sempre fila de espera, porque todo mundo quer no período da tarde, né? Então, às vezes tem vaga sobrando no período da manhã, não preenche, porque às vezes não tem... Às vezes a criança não... Como é que fala? Estuda à tarde, não tem jeito. Às vezes tem pai e mãe que falam, então eu vou trocar o filho de horário da escola, porque às vezes precisa muito dessa vaga. Mas a gente tem uma demanda mais no período da tarde mesmo, a procura é maior. Então, às vezes a gente tem ali a vaga de manhã e está preenchido no período da tarde, mas já aconteceu da gente até colocar mais criança no período da tarde, mas a gente percebeu que sobrecarrega muito, principalmente a parte dos funcionários, né, as monitoras. Então, fica ali às vezes menos criança no período da manhã e mais à tarde. Então, não. Então, agora a gente tem trabalha... Tem que fazer esse equilíbrio. Tem que fazer esse equilíbrio, acaba tendo senão... algumas limitações, né? Principalmente a limitação de funcionário, automaticamente isso... bate de frente com o financeiro, né? Exatamente. Porque como hoje o lar ele é mantido com a verba municipal e uma verba do estado, só para você ter ideia, hoje se a gente tivesse que nomear uma dificuldade para o lar, é uma dificuldade até financeira. A gente não se apega, a gente procura como diretoria não se apegar a essa situação, mas hoje é a nossa grande dificuldade. Mas a gente não fica preso nisso, né? Até a gente dá nossos pulos. A gente vai dando nossos pulos. A gente comenta, fala assim, às vezes a gente fica quer jogar algo pro político. O político não manda verba, é só vocês pedirem. Na verdade, tem essa limitação. Mas aí a gente entra em contrapartida com aquela situação de que se a gente não fizer a nossa agenda, a gente acaba ficando à mercê da agenda da outra pessoa. Né? Então, eu não posso ficar dependendo lá da boa vontade ou de alguém lembrar que a gente existe. Ou esperar chegar a verba X para a gente poder... Ou esperar chegar a eleição municipal para o nego lembrar. Para a gente lembrar da entidade. Então, a gente faz a nossa agenda. Dentro do que a gente tem de limitações, obviamente, mas das nossas vontades, os sonhos que a gente tem como instituição, da onde a gente quer alcançar, onde a gente quer chegar. Então, a gente procura parceria, desde empresas, para suprir essa necessidade. Hoje, a nossa verba ela não mantém o que a gente tem hoje de crianças, são 140 crianças, mas a verba ela não paga totalmente a questão alimentar, não paga a quantidade de funcionários que seria ideal para a gente poder tocar uma entidade, cuidar de 140 crianças. Então, assim, hoje a gente depende muito de emendas positivas, de muita campanha, de muita ajuda de doação da sociedade, para que a gente consiga suprir esse déficit que existe mensal. Entendeu? Então, para a gente hoje, se a gente tivesse realmente ali uma verba bacana para a gente conseguir manter o mínimo, a gente para um pouco de enxugar esse gelo e trabalharia outras situações. Mas a gente sempre está buscando isso, né? Fazer o nosso calendário ali para a gente não ficar preso nessa situação. Porque até mesmo a instituição, ela não é só o RH e a alimentação ali as crianças, né? Ela tem todo o prédio. O prédio é lindo. Né? Então é como uma casa. O prédio é da instituição? O prédio é da instituição. Então, aluguel tranquilo. É um prédio histórico, muito bonito. É um dos poucos prédios históricos que existe na cidade. Ele não é tombado atualmente, mas a gente tem todo um cuidado de preservação, porque é um patrimônio da cidade.
É muito bonito, é história, grande, né? Então, assim como uma casa precisa de manutenção, né? Quando você constrói, se você não mexer em alguma coisa dela, vai ser assim ao lar. Então, é sempre, como diz o Thiago, sempre apagando fogo. E para manter esse projeto com as 140 crianças, 70 em cada período, os funcionários, eles são trocados de acordo com o período ou ele trabalha o dia inteiro e cobre esses 2 turnos? Os funcionários eles são CLT e período integral. Período Dentro integral. das 8 Então horas, eles acabam né, pegando... E hoje lá vocês contam com quantos funcionários ao todo? Nossa equipe são 8. 8? Para cuidar de 140 crianças? 140 crianças. São 3 monitoras infantis, tem um trabalho com assistente social, tem também a psicóloga, a auxiliar administrativa que a gente precisa e 2 auxiliares gerais. Bem enxuta mesmo, É bem porque enxuta. para atender... Quais são as idades das crianças que vocês atendem? Só pra gente 6 a 12. dimensionar o tamanho da... Na verdade, o nosso termo de fomento né, o nosso contrato é de 6 a 15. Porém, na cidade, existe uma outra instituição que faz o mesmo trabalho que a gente faz, porém com a idade de acima de 12 anos, que pega uma questão mais de adolescente, de 12 a 18, Isso. né? Então, a gente acaba atendendo de 6 a 12, porque a partir dessa outra idade acaba tendo um outro direcionamento, porque eles trabalham mais a questão mercado de trabalho, né? A gente está ali mais na interação com a criança, de desenvolver talento, né? De trazer aptidões para eles do dia a dia. Já tem que ter uma programação diferente. São programações né? diferentes. A gente já vai entrar naquela idade de aborrecentes, né? Que nada satisfaz e eles não sabem de nada, não sabem o que querem. É um negócio bem complicado. Minha dúvida é o seguinte: vamos esquecer a parte financeira, porque toda instituição tem esse problema financeiro, não importa o que aconteça. É igual nós estávamos comentando lá que a Amanda falou sobre a criatividade do pobre para sobreviver. As instituições também precisam de uma criatividade muito grande para continuarem com as portas abertas, né? Qual que é a maior dificuldade em se manter aquilo lá? Esquece a parte financeira. Quer falar? O que você pensa? Eu acho que tem a questão dos profissionais, né? Que a gente trazer pessoas que gostam realmente, que tratam isso como missão. Hoje a gente pode falar, eu posso falar com propriedade do que eu tenho vivido bem próximo deles. A gente está com uma equipe muito unida, muito dedicada, né? Eles entenderam a missão, o papel do lar. Então hoje, por mais que a gente tenha uma equipe enxuta, eles realmente investem a camisa e estão ali por paixão. Então a gente pode falar um pouquinho da questão da equipe. A gente tem todo um trabalho voluntário, né? Quando a gente fala de enxuta, como que funciona 140 crianças? Por mais que a gente tenha 8 funcionários, por trás daquilo ali, toda a diretoria ela é voluntária. Nós somos em 17 diretores, que é formado por membros da sociedade. Então, na verdade, o lar ele tem muito mais de 25 funcionários trabalhando para aquilo acontecer. Exatamente. Nós temos 8 diretamente com as crianças, mas para fazer girar aquela roda ali, existe todo um bastidor. Né? Então, desde a presidência, tesouraria, tudo isso é comandado de uma forma voluntária. Eu acho que eu colocaria uma dificuldade essa questão de trazer os pais, os responsáveis para dentro da instituição, fazer eles entenderem o papel deles na... É o que eu acho mais difícil. Eu acho essa dificuldade, porque assim, e olha que acho que de quando eu assumi que a gente procurou, assim, como é que fala, alternativa. Vamos fazer o que para atrair esses pais, né? E a gente foi tentando nessas reuniões. E hoje, eu não lembro, se te perguntar para a Vanessa, mas qual foi a participação dos últimos, assim, cresceu bastante. A gente está conseguindo, mas ainda não é fácil. Às vezes aquele que mais precisa que eles estivessem participando ali, mas não participa. O que seria essa participação do pai lá dentro do projeto? Nessa participação no sentido da vida da criança mesmo. Dele participar, um exemplo, às vezes vai ter uma Exatamente. festinha, uma apresentação, algo Não seria... necessariamente, Não, é mais de vida mesmo, é de papel de pai mesmo, de exatamente. responsável. Porque hoje, quando a gente tá ali com as crianças, alguma atitude, uma questão mais violenta da criança, isso tudo é reflexo do que ela vê lá fora, do que ela vive lá fora. Então, quando a gente fala que a gente não está ali só para transformar a vida de crianças, a gente está para transformar a vida dos pais, da família, é essa aproximação. Então, o nosso trabalho de fortalecimento de vínculo, dessa aproximação, não é vir participar de uma reunião de escola,
né? Porque nós não somos uma reunião de escola. Não é isso, Ali exatamente. toda reunião ela tem um conteúdo a trazer. A gente, por exemplo, na última reunião, a gente trabalhou a questão da violência. Então, pós-reunião, muitos dos pais ficam lá e falam assim, eu não sabia que isso era violência. Isso são relatos da nossa equipe mesmo, da assistência social, da psicóloga, que elas que conduzem essas reuniões, né? Então, elas até poderiam estar aqui para poder trazer esse bastidor ali para vocês. E às vezes o comportamento da criança, né, o que ela está fazendo dentro da instituição, para que a gente entenda o que está acontecendo. Então precisa conversar com essa família. E às vezes tem uns que são resistentes. Então, não é só às vezes, né? Lembra que nós conversamos aqui várias vezes a questão que os pais, eles precisam de algum lugar para deixar as crianças. Tome, vocês que cuidem. Sim, Por isso que eu falei que é a parte mais difícil, tirando a questão de valores, são os pais. Sim. Você está falando assim, não há participação dos pais. Por que os pais não querem participar? Eles não estão abertos a novas descobertas, algo que vai dar trabalho para eles, porque, tipo assim, enquanto eles têm alguém para cuidar dos filhos, exatamente. deixa lá. Terceirizando, né? Porque se eles não estivessem no lar, eles estariam onde? Na rua. Ou dentro de casa, assistindo televisão. Agora nem isso não tem mais. Fica no celular ou fica na rua. Exatamente. Mas essas crianças aí nem sempre têm celular também, né? Mas estão na rua. Propícias a entrar para todo tipo de... experimentar droga. E aí é onde entra o papel do lar, entrar na criminalidade. Então, para os pais é extremamente cômodo isso. Sim. Mas eles não querem participar. Nem todos estão abertos. Como você falou, alguns sim. Mas a gente não desiste. Não, bate lá. E lá dentro do lar também não é uma deixa coisa só pautada com reuniões. Tem a reunião mensal, mas tem toda criança, ela é assistida pela assistente social e com a psicóloga. Então, durante esse período existem atendimentos com a família, que a família tem que estar presente lá com a psicóloga, com a assistente social, e existe toda aquela troca entre a profissional e a família. Então, Vocês conseguem perceber quando a criança está abandonada pelos pais? Sim, dentro dos relatos de atendimento ali, né, a gente consegue, sim. É duro, né? Pensa você ver o pai abandonar o filho e aí você tem um puto de um rojão ali pra resolver, né? São relatos sempre bem pesados, né? A gente igual tratou agora a questão da violência e dentro do atendimento, né? A mãe também se posicionou que, né, dentro do relato falou que tinha uma questão de agressividade, né, com a criança, e dentro desse trabalho de lar, né, de aproximação com a família, existem algumas indicações da psicóloga de como tratar, de realmente fazer a escuta da criança, não chegar de uma forma agressiva, já sair lidando, e a gente teve até conversando com a psicóloga, ela me trouxe esse relato, que hoje a mãe, nesse último atendimento, verbalizou para ela que ela tinha melhorado, que hoje ela consegue escutar a criança, ela não chegava batendo, mas também dentro desse papo a gente consegue identificar que é algo que não é de agora, é que a mãe sofreu algum tipo de abuso ou de uma violência e ela tá só replicando isso para frente, mas foi bacana que esse caso a mãe conseguiu entender que ela não precisa replicar, né? Ela pode ser diferente, ela não precisa fazer o que o pai ou, enfim, algum familiar dela lá atrás fez. Então foi bem bacana esse relato. Muitas vezes a própria agressão, ela tem origem em algum trauma ou algum medo, alguma violência. Tá sempre girando em torno disso. Se a gente observar as pessoas que são muito agressivas, cara, elas estão com medo de alguma coisa ou sofreu alguma situação. E aí não tem, hoje nós estamos falando de escola, não se tem na escola matérias de conhecimento pessoal. Então às vezes a mãe está replicando um ato de agressão porque ela não conseguiu entender isso. Porque ela não se conhece a esse ponto, né? Às vezes a gente comenta que, poderia ter aula de conhecimento financeiro e tal. Eu acho que o autoconhecimento também era algo interessante. Sim. Dentro de uma escola. Porque você vai replicando a ponto de falar assim, cara, eu tô agindo assim, isso aqui parece a coisa que eu aprendi com meu pai.
com a minha mãe, com o meu tio. Você fala Faz assim, super né? sentido. Aí você fala assim, pô... no meio ali, né, do que se viveu, então é natural, é o que vê. Se você começar a prestar atenção no filho, você vai conhecer o pai. Exatamente. Observa o filho que você conhece o pai e a mãe. É uma coisa muito simples assim, mas é ignorado. E aí esses projetos sociais acabam entrando de uma forma que, como a Amanda, a gente comentou da Amanda de Oliveira, ela veio aqui, cara, ela deu vários relatos e ela falou, o que me salvou foi um projeto social. Que tirou ela desse mundo, de todo esse contexto. É fácil? Lógico que não. Não, claro mas que não. eu fico perguntando, nós ouvimos ela que entrou. Vocês não tinham nada a ver. Vocês não precisavam estar ali. Por que vocês escolheram entrar? Porque, pelo que nós estamos percebendo, é um barco pesado. É um fardo pesado, né? O Thiago tinha a vida dele, você cá tinha a sua vida. O que levou vocês a entrarem nesse barco? O nosso barco já vem de um trabalho de voluntário mesmo, exatamente. né? Eu acho que a gente já tem... Quem faz trabalho voluntário já tem aquela chaminha dentro de querer poder ajudar. Eu sempre tive também, eu sempre gostei. E a gente vem do Rotary, no caso, né? No caso, os dois mesmo, né? Nós dois somos rotarianos, já eu, no caso, mais de 5 anos. E o Rotary que nos deu essa oportunidade de estar ali, de poder trabalhar e de viver essa experiência, de poder... A gente acha que... A gente sempre fala isso em Rotary, né? A gente, quando acha que está ali fazendo um trabalho voluntário, a gente acha que está ajudando a pessoa. Mas, na verdade, a maior transformação não necessariamente é naquela pessoa que está sendo ajudada. A transformação vem para a gente também. Então, fazer um trabalho, no caso voluntário, é muito gratificante por essa questão. Porque a transformação vem para a gente, que a gente evolui como pessoa, tem a questão da sensibilidade mesmo, né? Como ser humano. Então, essa vem daí, essa paixão de por que assumir um desafio tão grande assim. E aqui desafio, hein? É um grande desafio. Eu tinha um plano B na vida. Como eu falei, eu tenho 2 filhos. Eu falei, o dia que eles forem... Já tiverem para sair de casa, faculdade, essas coisas, né? Falei, eu vou ajudar... Mas a minha cabeça era assim, eu vou ajudar um orfanato. E eu moro em Tanabi, eu era de Rio Preto e a gente mudou para lá. A minha ideia era vir para Rio Preto, um orfanato, sabe, ajudar na cozinha. Era essa ideia. Eu nem sabia que esse tipo de instituição existia, que tinha diretoria voluntária. Meu pensamento era outro. Aí, quando eu entrei no Rotary, aí a gente é sempre convidado, né, Thiago? Você vai assumir a presidência. A gente vai te indicar. Eu falei, não, gente, mas espera lá, eu ainda tenho, né, criança, né, meu filho até mais velho estava para sair de casa para estudar fora, que ainda não era faculdade, aí eu falei assim, não, mas calma, era um plano B, calma, ainda tenho outro em casa, tal, não sei o que, né, mas é engraçado, né, a vida leva a gente para um lugar, né, mas foi assim, caiu no meu colo, foi o lar para mim, eu posso dizer, o Thiago sabe disso, que acompanhou, foi o meu divã, foi o filho saindo de casa, a pessoa não aguentou. Aí o lar foi um presente, foi assim, foi muito, muito bacana. Sai pra um lado, aparece mais 140. Exatamente. Vocês comentaram do Rotary, o Rotary e o lar são 2 coisas distintas. O que é o Rotary? O Rotary é um clube de serviço espalhado no mundo inteiro, são mais de 1,5 milhão de voluntários espalhados pelo mundo. Então, para a gente se torna um sócio, né? Até existe a brincadeira que a gente paga para ser voluntário, mas é um grupo de pessoas que tem essa mesma chaminha, essa vontade de poder ajudar. E dentro do Rotary tem várias ênfases, né? São 7 ênfases atualmente, que são focos que o Rotary trabalha. Então, desde sustentabilidade, de mãe e criança. Então, dentro desses focos, né, são os projetos que são feitos pelo Rotary. E acaba casando, né? Vai muito de frente com um dos focos, que é mãe e filhos, né? Para o lar, a questão da paz mundial. Então, o lar tem esse papel. Quando a gente fala de fomentar ali, de fortalecer vínculo, a gente está trabalhando essa questão da paz mundial também. Então, tem muito a ver. Então, o Rotary acabou sendo padrinho, né? A gente falando como clube, Rotary Clube de Tanabi, o Rotary Clube de Tanabi, ele acabou se tornando padrinho hoje da entidade, né? A gente está bem inserido ali. Hoje a metade da diretoria é formada por rotariano, mas não necessariamente são só rotarianos. Tem o pessoal do Lions, maçonaria, empresários da cidade, todos dentro dessa diretoria. Na verdade, qualquer pessoa pode ser tanto rotariano quanto diretor lá do Lar das Crianças. Também. O Rotary ele é bem famoso, né? Então, mas eu não sabia até hoje. Foi muito
boa a tua pergunta. Afinal, o que é o Rotary, né? Todo mundo fala do Rotary, Exatamente. participe do Rotary, as pessoas que fazem isso aqui é o Rotary, mas afinal, o que é o Rotary, né? É um grupo. É um clube de serviço. É um clube de serviço, exatamente. E aí você paga, porque isso tem todo um custo. Tem um custo de administração, né? Porque como a gente está falando de algo que é internacional, Nossa, né? mais Então de 1 tem milhão todo de pessoas dentro de um contexto, e com certeza tem que ter alguma estrutura para manter isso e vai valores. um organograma, né? Desde Então, presidente, governador, até presidente de clube, né? E dentro do clube tem as suas divisões, uma pessoa que vai tomar conta de projetos, outra que vai tomar conta das mídias, enfim. Mas o Rotary está sempre ligado a projetos sociais. Sim, sempre. E é de uma totalmente. forma bem, assim, é bacana porque não é um voluntariado solto, assim, é de uma forma bem profissional, onde a gente senta, estuda projeto. A gente não simplesmente sai fazendo qualquer junta ação. meia dúzia e fala assim, Não, vambora, vai. Não, a gente Né? senta, a gente estuda, vê o que vai fazer. É sempre o Rotary sempre faz projetos, né? Então não é filantropia, às vezes é necessário, às vezes a gente faz por necessidade. Nessa época de pandemia, né, muita gente passando fome, a gente acaba fazendo, mas o nosso foco, né, é fazer projetos para a comunidade. Então, tá faltando alguma coisa no hospital, a gente vai até o lugar, vê o que precisa, a gente senta, vê o que nós vamos fazer, elaborar. O papel do Rotary é não dar o peixe, e sim ensinar a pescar. Tem muitos clubes de serviço que fazem ao contrário. Que às vezes vai lá, vamos fazer uma campanha e vamos doar a cesta básica. Que a gente está dando peixe. E, na verdade, o Rotary ele vem através de um projeto que ele tem que ser sustentável. Exatamente. Ele tem que ter um começo, meio e fim. Sim. Né? Então, põe lá, a coisa tem que acontecer sem o papel do Rotary. Se o Rotary hoje der um passo para trás, aquela situação, aquela família está transformada, ela vai continuar se mantendo, né? Porque às vezes a gente dá lá a comida daquele mês e para o próximo mês vai ter de novo. Então, o Rotary Então, de repente, assim, hoje, vamos diferenciando de algumas outras situações. Isso tinha que ser então, de repente, assim, modelo. vamos fazer no que você falou, né? Vamos fazer uma horta comunitária. Então, aonde fazer o terreno? Quem vai cuidar? Então, o Rotary entra, ele não cuida de nada. Então, ele deixa lá prontinho, quem é que vai tomar conta? Vocês vão conseguir manter? Então, esse é o papel do Rotary. Todo um envolvimento. Né, esse modelo que você comentou do Rotary seria interessante para tudo, né? Até para o Estado fazer Vamos isso, colocar né? isso nas prisões. Não, nas prisões, o próprio Estado. Não é só dar... Ela precisa se pagar, né? Não se paga. Não se paga. Ali simplesmente as pessoas ficam presas e ali o Estado vai se sustentando ali eles, né? Na verdade, se você for parar para pensar, todos os grande parte, né, dos projetos em que há o envolvimento do Estado, ele não está preocupado em se autossustentar, simplesmente pagar, é dar o peixe. É dar o peixe. Exatamente. Porque beneficia alguém. Ah, sim. Manter esse sistema de... eu costumo falar o seguinte, não podemos pegar um exemplo dentro de casa. Tem pessoas, não são todos os casos, mas tem pessoas que tira a mulher do emprego, vamos falar, o homem tira a mulher do emprego para ele ter o domínio da situação. Sim. Tó, te dou o peixe, não precisa pescar. Para ele poder mandar, para ele poder determinar, para ele ter o controle. Quando a gente pega essa ideia e leva para o micro, para o macro, a gente percebe que é o que muitas vezes algumas pessoas do Estado querem fazer. Que é dar benefício para as pessoas, mas não dar oportunidades. Só que uma hora você sai, e aí como é que fica essa pessoa? É o que ele falou, uma hora acaba, né? Aí Aquilo acaba, é cai uma nisso aí que ele tá coisa. falando. E Então, hoje o papel do lar é justamente isso, é trazer e despertar nas crianças esses talentos. Exatamente. Sabe, para que ela consiga ter uma convivência, uma interação com a sociedade de forma diferente. Né? Às vezes a gente acha, uma criança. Não, mas na verdade todas as atividades que acontecem lá, as brincadeiras de forma lúdica, ela tem esse papel de poder trazer essa consciência para a criança. sim. Né? Porque hoje o ser humano ele trabalha muito com o inconsciente. Então tudo que a gente faz, todas as atitudes vêm de do nosso inconsciente. E quando a gente traz consciência é onde a gente para pensar o que a gente está fazendo. Então esse trabalho... Perfeito que você falou. Hoje as crianças não são ensinadas a pensar. Para um pouquinho em raciocínio. O que o Estado dá às crianças não é para que elas aprendam a raciocinar, aprendam a pensar, porque serão críticos se fizerem isso. Sim. O que o Estado quer? A partir do momento que ainda está tendo aquela discussão, inclusive, de retirar
da legislação, sei lá qual que é, a questão de que as crianças não são repetidas de ano. Elas não são reprovadas. Qual o objetivo de se manter uma escola em que a criança não é avaliada Exatamente. e ela não é reprovada? E ela não trabalha com uma evolução. E depois, na vida adulta, a gente é avaliado. A todo Sim. momento. Então, por que tirar isso da criança? Ela tem que crescer com isso, né? Isso é Na verdade. da geração ali passada, né? Quando a gente bombava. E não estuda, não, para não passar, não é. Eu não sei, assim, não conheço pessoas traumatizadas. Não, estudou, passou, não deu certo a escola, porque às vezes é da pessoa, né? Seguiu o caminho. Eu mas... passei muita vergonha por causa disso daí. Eu reprovei a quinta série, antigamente, agora é quinto Passei ano, né? raspando. Eu era Meu da pai galera fez eu que- estudar na mesma escola, passei vergonha, porque todos meus amigos foram, né? Os que ainda conseguiram passar na rapa no ano seguinte tomaram pau também. Mas era complicado. Eu era também dessa turma aí. Eu nunca cheguei a repetir, mas assim, era só na rapa do tacho, empurrando assim, né? Você falou assim, vai, eu vou dar um pontinho porque eu gostei de ser. Eu vou passar. Vai na amizade. É o network criado. Mas tem um ponto que a gente, muito embora é um problema crônico, nós estamos falando questão do financeiro, e eu fico pensando o seguinte, quando vocês recebem uma doação privada, esse valor que vocês recebem, ele tem uma destinação ali, tem um controle, ou não? Isso aí fica numa conta, movimenta livre, tem toda uma burocracia para mexer com dinheiro lá dentro. Na verdade, a gente Tem trabalha com burocracia. 3 tipos de verbas, né? Que a gente divide o financeiro de verba municipal, que é do fomento municipal, a estadual, e uma que a gente chama de recurso próprio. Essas são a recurso próprio é a verba que a gente tem uma menor burocracia. Ela é mais Apesar livre, de ter uma né? regrinha de 3 orçamentos, mas é dali que a gente consegue realizar mais sonhos. Isso. Porque hoje a verba que vem lá do estado e do município, a gente Ela é mal engessada, consegue. né? Ela é muito engessada Ela é e vem, direcionada. praticamente ela não paga a nossa estrutura. Então é dali do recurso próprio que a gente consegue realmente trazer mais transformações. E aí sim vem essas doações, parcerias, Campanhas. que a gente campanhas de, né, enfim, desde pizza, feijoada, festas, quermesse, que aí tudo entra ali para a gente poder realmente cumprir aquele déficit e poder fazer as manutenções. Foi bacana que a gente estava falando de transformações. Uma sacada que teve na gestão anterior, que foi a Kátia, a gente tinha a questão do CLT, né? A gente trabalha reduzido, são 8 funcionários, 3 monitoras só. E como a gente poderia trazer dinamismo para a entidade? E aí foi onde a gente inseriu a questão das oficinas. Então, é uma contratação terceirizada, que ela acaba sendo mais barata. Ela é contratada temporariamente, então são 6 meses. Então, uma oficina de teatro. Dentro de 6 meses, ele consegue iniciar, fazer um meio e finalizar com um projeto, que seja com teatro, né? Uma oficina de dança. Está lá introduzindo a criança na dança e ela termina com uma apresentação. Então, isso ajudou a gente na criatividade, né? Na questão de trazer dinamismo e também na questão financeira, né? Então foi um jeito que a gente encontrou ali de contornar essa situação financeira, porque o CLT ele né? fica mais engessado, né? E pesado, E né? pesado, Pra quem porque não tem uma finalidade lucrativa, tudo que você faz, você depende dos outros. E é aquela questão, tem mês como a doação, vamos falar na parte privada, tem mês que vai bem, tem mês que vai péssimo. Nós estamos falando de 2 anos aí, financeiramente, para a população brasileira, complicada. bem diferente. Em razão do problema que certeza. nós passamos aí de isolamento e tal, isso aí foi bem complexo. Então, Vai fechar a torneira, fecha de onde? Projeto social. E foi um dos que aconteceu. um jeito de fechar vamos falar assim, engessaram, né, o orçamento, engessa o orçamento, tudo sobe. Ali é o único jeito de você já começar a minar o negócio é fazendo dessa forma. E nesse período de gestão em que vocês, com esse caixa, vamos falar assim, um caixa privado que vocês têm, vocês têm uma liberdade um pouquinho maior para trabalhar e fazer aquilo de necessidade. A população que ali frequenta e tal, não questiona vocês? Não, tá tendo desvio, não tá? Esse tipo de situação vocês já enfrentaram? O pessoal acusar... Não, por questões de um posicionamento de transparência mesmo que existe. Né? Então, a gente vem desde uma formação de Rotary, por exemplo, que a gente pode citar novamente, que os profissionais que estão ali, um dos lemas, né, é a questão da ética profissional.
Então, o Rotary lá é formado por vários profissionais de diversas áreas, então, e uma das situações que é muito pega muito ali no Rotary é essa questão da ética. Então, a gente já tem isso, está introduzido dentro do lar. Então, tudo o que acontece, todos os balanços são divulgados desde diário oficial. E não passa dinheiro pela mão da gente. E não passa tudo dinheiro, é pago eletronicamente. Então, assim, se eu quisesse fazer uma doação hoje de R$50 para vocês e entregar aqui na mão de vocês, eu não posso dar isso. Tem Não, que ser você vai transferido fazer diretamente exatamente. para conta. Vocês não, Isso, não por recebem. questões de contabilidade mesmo. Senão a gente não consegue ficar quantificando isso, né? Trazer mais transparência. Cara, a gente percebe num projeto social desse, o cara que quer levantar dinheiro, o cara levanta, né? Você não tem controle nenhum da verba privada, faz 3 orçamentos, faturado, aí é fácil levantar a grana. Tem muito disso. E aí eu fico imaginando, pô, isso aí, o cara mal intencionado, o cara fica rico. O cara mal intencionado fica rico. O cara O cara mal intencionado, ele fica rico, cara. É a Infelizmente. história das ONGs, né? Que tem várias ONGs sendo investigadas por desvios de verbas e tudo mais e tal. A gente faz esse quando, por exemplo, tem campanha, então fecha a campanha ali, o orçamento, tudo a gente passa em reunião de diretoria, a gente costuma divulgar, né, o que foi gasto, o que foi vendido, então a gente costuma fazer tudo isso. E dentro dessa diretoria... Porque a gente trabalha com o dinheiro da sociedade também, né? Então é uma prestação de conta, porque eu vendi uma pizza, é o dinheiro de alguém, né? Então para saber onde esse dinheiro, né, tá entrando, tá? Dentro da diretoria existem 3 fiscais também. Exatamente. Que são distintos, né? São membros da sociedade que também fazem toda essa parte de acompanhamento. Então tudo que acontece, existe a parte da tesouraria, 2 tesoureiros, com assinatura de presidente e vice-presidente, e ainda são 3 fiscais, então é uma questão de... por exemplo, hoje não é tudo, né, só na mão do Tiago, presidente, então tem não fica vinculado, passa por várias pessoas ali, então acho que acaba dificultando, abrindo a brecha para que possa acontecer. Quanto mais pessoas tiverem acesso às contas, mais limpo será o negócio, Sim, né? mais Porque se você reduz a tão somente uma pessoa, essa pessoa vai administrar o dinheiro e ela vai canetar para onde vai, aí complica, né? Com certeza. A partir do momento que tudo está claro para todos e para quem quiser ver, acaba qualquer tipo de discussão. Muito embora sempre vai ter algum esperto que vai lá encher o saco para falar assim... Estão desviando, esse dinheiro está sendo aplicado de uma outra forma, tem gente ficando rica, tá comprando casa, não sei o quê. Sempre vai ter algum infeliz para... sim, com certeza. Mas com uma diretoria em que todos têm acesso a tudo, né, fica muito mais fácil. Eu acho, eu vou falar dentro do, igual vocês comentou, o cargo de vocês não recebe nenhuma remuneração. Não. Quantas pessoas se sujeitam a fazer isso? Né? A nego vai falar assim, e o monopólio? Só fica lá os 3, 4 sempre. Porque a instituição ela tem um estatuto, né? Sim. Então, dentro do estatuto, a cada 2 anos, roda a cadeira, e aí tem essa dificuldade mesmo. Tem muitos candidatos lá na cidade que topam entrar nesse barulho aí. Pode ser que apareça, às vezes, alguém querendo se projetar, alguma coisa, né? Que pode acontecer. Tem muita gente que tem interesse nisso daí. Mas é bacana porque existe uma cúpula, né, de pessoas que são compostas 2 membros de Rotary, 2 membros de Lions, 2 membros de maçonaria, 2 membros de associação comercial. Enfim, são vários 2, né, duplinhas que representam a sociedade. Então, traz uma questão de diversidade ali dentro. E essa pessoa... Para poder assumir esse papel, ela tem que ser aprovada. Então, não é... se a gente vê que existe um voto contra ali, é algo a ser repensado. Em período político, eu sempre lembro de vocês, né? A gente recebeu bastante visita. É isso que eu tô dizendo. Vocês chamam a atenção demais. Esse ano, o lar ficou bastante em evidência. Você se torna... A gente foi lembrado por muitos. Agora, você imagina na época de eleição municipal. Porque o cara que tá pensando para deputado, ele vai ali fazer um charme e tal, mas ele passa rápido. Agora, vereador, prefeito, eles vão buscar e assim, ali eles vão tentar ensinar alguma coisa, pegar alguma coisa, fazer um bem bolado, um te ajuda daqui, outro te ajuda dali, né? E libera um pouco mais de verba no ano, né? Eu batalhei por isso, por aquilo. Então, vamos falar assim, o assédio é muito grande. E o que vocês buscam fazer, igual vocês comentou que agora teve um assédio muito grande. Como que vocês fizeram para lidar com isso,
para não entrar nessa onda? Porque a gente sempre fala, né? É difícil. Você sofreu o assédio de uma situação e tal. Como que é esse desafio de saber que a pessoa tá ali pensando em outras coisas? Tem que ter muito pé no chão e tem que saber qual que é o foco mesmo da entidade, né? Porque a gente não se posicionar politicamente, porque a gente ali depende muito da verba municipal, principalmente, que é a nossa verba maior. Então, eles são os nossos parceiros, né? Ter a parceria hoje do município é muito importante. Então, não é tomar partido hoje. O nosso parceiro é o atual, né? Daqui 4 anos é o novo parceiro. Isso não é Independente o nosso papel, de quem, né? esse não é o nosso papel de entidade, de ficar escolhendo para quem que a gente vai puxar inclusive, sardinha ou o estatuto não. de vocês deve proibir, né? Proíbe não pode. isso, o posicionamento político. Até para ser incluído dentro da diretoria, né, que é o mais próximo no centro de decisão, não pode ter nada voltado à política. Você não pode ser filiado a partido. Mas a gente assim. pega esses assim que vão visitar, a gente arrasta, né? Faz andar o lar inteiro, mostra isso, a gente dá uma aquilo. cansada. E aí a gente às vezes acaba conseguindo, Um né? pouquinho de bastidor muda a pessoa. Vem aqui ver, não só Ué, fala, se ele né? foi Vem visitar, aqui ele tem ver. que conhecer, né? Então a Você gente veio mostra saber as as nossas... dificuldades. Você veio aqui para conhecer, né? Então, eu vou dar um tempo para vocês tomar uma água aí, que eu vou falar do nosso parceiro, Sim. o Burguês, que mandou aqui uns negocinhos pra gente comer. Para você aí que tá acompanhando. É novo aqui no nosso canal, não se esqueça, se inscreva, deixa o like se você tá gostando. Se quiser mandar algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Só entrar no chat. Tem que estar logado no YouTube, senão você não consegue, tá bom? E se você também tá aí, ainda não comeu nada, tá pensando em comer hoje, ou no final de semana, ou no meio da semana, tem que comer todo dia. Então, é só vocês procurarem o Burguês através do aplicativo do próprio Burguês, no iFood, ou mesmo no link abaixo na descrição no vídeo, tem o WhatsApp deles, tá bom? Você acessa ali e consegue ter um acesso a um cardápio maravilhoso que tem porções de entrada como queijo Gouda, batata canoa, quesadilha de frango, tem franguinho, gente, é muito bom. E também tem os hambúrgueres, tá? Frango, costela tradicional, tem o americano, tem os lanches vegetarianos com o hambúrguer do futuro, tá bom? E hambúrgueres de plantas também, muito legal. Quem quiser é só entrar lá, então escolhe. E também tem sobremesa e bebidas. Escolhe tudo isso, monta o seu kit, pede para entregar na sua casa. Eles entregam aí rapidinho, tá bom? Se também você estiver na rua, quiser passar, fica ali na Alberto Andaló, número 3433, no centro aqui em Rio Preto. O Burguês é uma hamburgueria muito boa, tá engordando eu aqui já faz um cadinho de tempo, então toda semana comendo, né, Fernando? Você comeu esses dias um lanche, né? Comi agora uma batata, um franguinho. Cara, aqui. você saiu da dieta? Você saiu da dieta? Não, aqui ainda tá dentro da mas dieta. final de semana você... Não, sei. Deu uma estralada. Teve jeito. Não, mas eu também perdi bastante caloria, então ontem eu saí. Quantos quilômetros de bicicleta você andou? Cara, eu fiz... Na verdade, ele foi pouco, foi 42, acho que foi. Mas depois teve raft também, então eu perdi umas... Então, se você quer comer o Burguês, você tem 2 caminhos. Ou você anda de bicicleta, 42 km, ou você faz igual eu, come, engorda e fica de boa. Eu não vou andar 42 km, é daqui lá em Tanabi, pô. Mas o Burguês é feito para todos os momentos, então... Ou então, vamos... Não, nem todos, né? Nem todos. Tem Então, sim. o pessoal que tá aí, o Burguês é Dá muito, tudo certo. muito bom. E o que eu ganhei ontem eu já perdi, porque hoje de manhã eu já pedalei. Vou ler uns comentários aqui. A Maria Silvia, o Roberto, a Nicole, Henrique Douglas, o Lar das Crianças de Tanabi realiza um trabalho muito legal. Estão sempre inovando nas atividades com as crianças. O João Pedro, o Marcos Oliveira, Milena Targa Garcia, boa noite, gente. Vocês e toda a equipe do Lar estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido. Luana Bueno, que demais, vocês fazem a diferença. A Elisa Cunha mandou boa noite. A Luana Garcia, pense no ensino público. Quantas vezes recebemos ensinamentos sobre economia, gestão de finanças ou política? E assim continuamos formando não pensantes. É o que nós estávamos conversando, né? Cláudia Silene, minha irmã Kátia, fez um trabalho maravilhoso para o lar. A babona. O Henrique Douglas, parabéns ao Tiago e à Kátia. Acompanho o lar e sei que apesar das dificuldades, vocês não deixam a peteca cair e sempre buscam a excelência para o atendimento das crianças.
Cláudia Silene falou, show, quero pizza do lar. A gente teve uma campanha recente. A gente tá com vários projetos lá, né? A gente tá criando, com essas visitas dos políticos... Esse menino sonha alto. Sonhador. A gente criou uma pastinha dos sonhos. Então, sempre vem muita ajuda. Às vezes o pessoal quer ajudar, não sabe de que forma ajudar. E o lar precisa de muita ajuda. E a gente sabe muito do que a gente quer, para onde a gente quer ir como instituição. Então, a gente criou uma pastinha dos sonhos, onde tem projetos lá em valores, né? Vários tipos de valores. Desde 500 mil até meio milhão, 1 milhão. Então, dentro disso, começou a sair muita parceria. Então, a gente tá conseguindo tirar 2 projetos do papel já. Em pouquíssimo, né? A gente iniciou a gestão agora em janeiro. E foi muito bacana, porque a gente tem tido um posicionamento de mídia também para poder desmistificar um pouquinho da história do lar, de trazer e envolver mais as pessoas. Isso traz maior participação também da sociedade. E a gente acabou de realizar essa campanha, que vai ser transformada, né? Toda a renda... a gente já tinha uma renda, né, feita até uma doação lá pelos... uma verba que veio dos vereadores, né? E a gente vai fazer uma sala de esportes. Que vai ter uma sala de esportes com intervenções, assim... Estamos se formando. Desde teatro, artes marciais, dança, uma sala espelhada. E a gente está construindo também banheiros que a gente não tinha ali na nossa área esportiva, que a quadra ela fica... O espaço nosso é muito grande, né? E às vezes muito mal aproveitado. Então a gente teve muito voluntário, arquiteto que a gente conseguiu trazer junto com a gente, nutricionista. Então sabe esses déficits que a gente estava falando lá no início de só 8 funcionários, na verdade tem muito mais. O lar deve ter uns 40 funcionários trabalhando para ele. Pena que a maioria é de forma voluntária. Hoje a gente não consegue realmente contratar um jardineiro ou contratar algo do tipo, né? Uma nutricionista. Então a gente acaba precisando dessas ajudas. Então essa campanha de pizza vem para ajudar algumas situações, mas o trabalho voluntário é muito bacana. A gente trabalha muito com isso. Existem pessoas que querem ajudar com esse trabalho voluntário. Se não houvesse esse trabalho voluntário, como que vamos lá, todas as entidades conseguiriam se manter? É impossível, né? Os pais das crianças que estão lá frequentando lá, eles também querem fazer trabalho voluntário, querem participar de alguma forma, ajudando. Nem você está falando. Há um projeto para aumentar lá o lar. Sim. Mas e esses pais? A ideia é até dobrar o número de crianças, né? Porque quando a gente fala de 140 vagas para uma cidade de 26 mil habitantes, quantas crianças não existem nesses 26 mil, né? Então, realmente precisam de mais. A gente tem fila de espera, o espaço. O espaço a gente então, hoje, os pais ajudam a gente, principalmente quando tem as festas, as campanhas. A gente tem pai pedreiro, né? Enfim, de todas as áreas. Então, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente procura botar na mídia, soltar em grupo de pais, de WhatsApp, para eles poderem nos ajudar. Mas ainda a participação não é tão grande, né? Não é. Como a gente gostaria que fosse, né? Mas existe sim. Mas já fica, se alguém não sabe, tá aberto, viu, pais? Quiser dar uma força, né, pra gente manter. Exatamente. Você falou de participação e vocês participaram da cerimônia que teve com o governador, Dr. Jânio Quadros, não? Não. O Jânio Quadros foi da fundação, né? Foi da fundação? Isso, 1958. Ai, desculpa. Né? São 64 anos já de entidade. Como é que chama o cara que eu conversei com você? Pô, esqueci o nome. Eu misturei os nomes aqui. O Rodrigo Garcia de Itanambi, não é? Garcia. Sim. Do governador. Mas eu acho que ele não ajudou no lar. Agora, nesse período, não. Nesse período, não. Porque como ele tá como governador lá, ele não veio. Aqui na nossa região, não viu o Rodrigo Garcia aqui. Ele sempre tá passando por Itanambi. Como a família de lá, ele sempre passa por lá. Ele até ajudou recentemente ao Lar dos Idosos. Não, quer ver? Peraí. Gente, eu tô... No Lar das Crianças ainda não recebemos. Sacanagem, falar que a gente participou do Jânio Quadros. Não, peraí. O Jânio Quadros, ele tem envolvimento na questão da fundação, Isso, né? Quando inaugurou o lar. Inaugurou há 64 anos atrás, né? A fundação, o lar, ele foi um orfanato. Então, isso que eu vou perguntar para vocês. Sim. Antes da fundação, existia algo lá já, né? Existia uma assistência à criança. Conta um pouquinho do que vocês sabem. Então, 64 anos atrás, foi criado um orfanato. E agora, em 2013, que a gente fez essa transição de orfanato para assistência social.
Então, o que a gente tem até propriedade para falar é desse período mesmo de assistência Lembrei, social. desculpa. É Gerson Januário, tô ficando louco. Gerson Januário é o nosso governador do Do Rotary. Rotary, era dele, Isso. eu confundi os nomes. Agora... Jânio Quadros. Pois é, cara, não, Jânio é que eu Quadros tava, tá era ligado. outra pessoa, é que do Gerson, eu vi do Gerson e falei, nossa, o Gerson é do Rotary, ele é governador, Sim, ele é o do governador Rotary. do Rotary. Então, ele ajuda a coordenar todo esse grupo de voluntários que existe espalhado aí pela região inteira. Ah, Né? São tá. mais de É. 30 Você foi longe, hein? mais Nossa, de 32 clubes de misturei as Rotary. bolas aqui. E o Gerson é o responsável por esse time. Olha, ela achou que não tava chamando vocês de velhos, viu? Só confundiu. Me conta uma coisa, em 2013 houve essa alteração de orfanato para uma entidade assistencial. Isso. O que levou a fazer essa alteração? Ele estava praticamente abandonado, desativado? Por que vocês decidiram fazer essa... Não, eu acho que não foi essa questão de abandono, não, mas acho que a gente nem tem, né? Acho que É, era nem tem acho que propriedade era pra Pirica, dizer. né? O nosso companheiríssimo Pirica, que Deus tá lá no céu. Eu não tenho conhecimento de como foi essa transição de necessidade. Eu acho que tem a relação com a verba mesmo, porque antes era tudo, eu lembro dele comentar... É porque o orfanato ele é puramente estatal, né? Quem fomenta o orfanato é o Estado. Eu não sei ali se era o município ou era o Estado em si. Eram pessoas, acho que muitos eram voluntários também. Eu lembro dele falar que trabalhava muito com voluntariado e tal. Eu acho que essa questão veio só de verba mesmo. Porque até então porque o lar não os recebia. trabalhos sociais, principalmente nessa questão que tem muito voluntário, não tem muita documentação. É muito diz que me disse, entendeu? Sim. Então, Sim. algumas pessoas... Eu já participei de alguns movimentos aí de questão de ser voluntariado e você percebe que não tem documentação de nada. Se Não tiver sei. alguém aí de Tanavik que saiba, né? Né, Algum se rotariano, alguém de... Se de tiver a falar pra documentação gente, para comprovar, porque é muito relacionado à questão do cultural. Ah, o outro falou, aí acaba Sim. virando de boca, né? Uhum. Aí para você montar um histórico disso aí é meio complicado. Hoje a Vai gente meio tem no- até um posicionamento diferente. Hoje todo o trabalho voluntário ele é documentado. Ah, vocês Hoje fazem? tem um contrato de Fazemos, voluntariado. fazemos. Então, por exemplo, a gente recebeu lá arquiteto, recebemos até uma estilista agora recentemente, que vai nos ajudar a reformular os uniformes dos funcionários, trazer mais sustentabilidade, né? A gente está tentando introduzir isso dentro do lar. Então, todo esse pessoal que nos ajuda agora recente, posso falar de recente, né? Nos últimos anos, Sim. eles estão documentados. Então, tem todo A um questão termo de contrato. do ali. lar das crianças dentro do município, a população em si acolhe bem a ideia quando vocês vão fazer um evento ou alguma coisa ou não? Vocês percebem ainda uma dificuldade? Não, eu não... Você vê dificuldade? Eu não acredito que não tenha. A dificuldade, às vezes, assim, só não de, tipo assim, mais na informação mesmo. Ah, mas Não de rejeição, não, né? exatamente. Mas só é porque, uma assim, Não é uma de rejeição, não ter mas acesso. não há mas é um de interesse em informação. participar, né? Exatamente. Mas quantas crianças? Nossa, mas é tudo isso? Achava que era... Então, tem mais a questão de informação mesmo. Olha, e é o que a gente sempre fala, né? Mas A gente informação sempre conta a está aí. Exatamente. Não conhece porque não quer. Exatamente. Porque na hora de ficar ali no TikTok passando o negócio, todo mundo é bom. Sim. Ali você vê. Hoje, a boa informação, ninguém quer. Quer ver dança, quer ver música, quer ver não sei o quê. Mas a boa informação, ninguém quer. O pessoal tá mais... E dentro de uma cidade que é relativamente pequena, as pessoas deveriam saber. Sim. E eu posso até queimar minha língua, mas a grande maioria da população não sabe o trabalho que vocês fazem lá. Sabem que existe, mas não sabe o que vocês fazem. Até aí na nossa O última serviço que você reunião presta. de equipe, né? A gente teve agora, a gente fez uma parada técnica justamente para poder alinhar, né, com os funcionários e a gente pediu muito essa presença digital, né? E não é porque quer se aparecer, para fazer graça de que está fazendo, mas para que a gente consiga trazer para a sociedade, até por questões que a gente estava falando de transparência, das pessoas terem a oportunidade de conhecer. Então, o lar ele é aberto, você pode fazer uma visita a qualquer momento, de conhecer os bastidores ali e através desse posicionamento que a gente vem tendo, a gente está tendo mais participação da sociedade. Então, quando a gente abre lá, a gente acaba fazendo, a Kátia fica brincando que eu sou meio blogueirinho, a partir do momento que a gente faz uma blogueiragem dentro do lar, desperta a curiosidade, porque às vezes você, Fernando, como advogado, você quer me ajudar de alguma forma, você quer botar à disposição, mas não necessariamente às vezes com a sua profissão, mas com alguma aptidão que você tenha.
Então foi todos esses voluntários que a gente teve recente, de arquiteto, nutricionista, foi através disso, de poder, a partir do momento que a gente abriu, né, de forma digital, né, porque às vezes muito não tem o start de falar, deixa eu ir lá conhecer o que tem na minha cidade, né? Então, a gente trazer isso de forma digital, estar presente nos canais é importante. Hoje é necessário. Quem não está no mundo digital não está no mundo. Não está no mundo. Você não é conhecido. Hoje as pessoas praticamente não saem mais de casa. Sai para curtir. Mas não sai mais para conversar. Antigamente nós vimos as pessoas na rua conversando à noite, não sei o quê. Mas isso... Exatamente. E hoje a informação está na palma da mão, né? Sim. Por exemplo, Sim. Se você quer ajudar qualquer entidade que seja, às vezes você não quer ir, hoje tem Facebook, tem rede social, tem telefone, tem, sei lá, faz, né? Mas é o que o Roberto até falou assim, aí se eu quiser ajudar, por exemplo, te der os R$50, você vai pegar? Não vou. Nesse marketing digital, vocês podem conhecer, divulgando o trabalho, encontrar alguém que fala assim, ó, eu não vou lá ajudar, mas eu vou contribuir com 100, 150 reais. Eu prefiro... E tem voluntários de várias formas, né? Tem aquele que a gente, assim, o voluntário você precisa de todas as maneiras. Você precisa daquele que põe a mão na massa, você precisa daquele financeiro, né? Aquele que gosta de ajudar financeiramente. Então a gente não descarta, né? As entidades não descartam. São essenciais lá para a entidade mesmo, né? A gente precisa da pessoa que dá o dinheiro, da pessoa que vai fazer daquele bom vendedor que ajude a gente a vender campanha, então... É porque às vezes a pessoa não tem o dinheiro, mas ela tem a força de trabalho. Exatamente. Que muitas vezes é o que mais precisa. Exatamente. Né? Porque, vou dar um exemplo da força de trabalho. Foi a festa junina, não foi? Que teve recente. Foi o primeiro? Foi a primeira festa que foi a nossa primeira edição. Foi na sua gestão, foi a primeira. Foi agora. E aí eu tive a oportunidade de participar lá e tal, a gente viu que tinha um monte de gente trabalhando. Muita gente envolvida. Uma estrutura naquilo ali para funcionar, né? Tudo voluntário. Todo voluntário. Ninguém paga. E aquela festa rendeu quanto para a associação? Aquela rendeu em torno de R$6.000. Foi uma festa que foi a primeira. Até no início ela nem foi tão voltada para arrecadação de verba. Teve a questão da gente introduzir, né, que a gente fala de fortalecimento de vínculo, de aproximar os pais, né? Então foi a nossa festinha e obviamente a gente aproveitou a oportunidade porque tinha esses projetos, né, de construções, de manutenção que a gente precisava fazer no prédio e aí a gente introduziu. Então foi bem bacana. A gente aprendeu bastante coisa com essa primeira festa, né? E é algo que ficou dentro do calendário agora do lar. A gente queria trazer a questão da quadrilha, né? Com as crianças dançarem, com os pais, resgatar essa questão de quadrilha, bem a antiga mesmo. A gente sempre vê isso muito na escola, bacana, né? Sim. E nós, como entidade, a gente não estava tendo ainda essa atividade. Porque é difícil fazer isso também, né? Acaba fazendo, faz com a criança, às vezes. Não faz com a família. Como é que você faz a família aderir a esse tipo de situação? E é meio complicado a família abraçar essa causa e falar assim, não, vou lá dançar. Fazer um bigodinho, colocar um chapéu de palha. Vamos trazer, né? A gente vai despertar. Na próxima você pode levar o Volpe. O Volpe canta bem, cara. Não é mesmo? O Roberto dança. Já fechamos já as atrações. Tem um cantor e um dançarino. A segunda edição já tá prometendo. O Igberto vai cuidar do som lá. O Igberto vai botar pra quebrar lá, né, Igberto? Bota um playback lá e eu vou fingindo que tá cantando um rock. Que é a única coisa que você canta, né, cara? É um rock, né? Sertanejo você não canta. Quadrilha rock não, rock é diferente de quadrilha, né? Não, mas eu canto, entendeu? Canta em tom de rock, né? Dá um jeito. Não, mas se precisar cantar, a gente canta. Vamos modernizar essa quadrilha. Faz o TikTok. Vamos fazer alguma coisa assim pros pais, hein? Pra deixar uma coisa bem engraçada pra eles poderem participar. Isso, uma coisa que seria interessante, que eu vejo na escola que meus filhos estudam, tem a festa junina, tem o dia da família... Eles sempre estão fazendo algumas atividades lá com os pais e tudo mais na festa junina. Lá, pô, é um negócio super bacana. Nós vamos com as crianças lá e tal. Depois tem atrações, tem brincadeira, tem um monte de coisa lá e tal. Mas é uma coisa que você já não vê mais. As escolas estão cada vez mais se distanciando. Uma coisa que nós comentamos aqui também. Poderia ter, além agora na escola mesmo em si, curso de finanças, aulas de direito. Não é direito penal, não é assim o que é matar alguém, não é roubo, não é isso. Noções básicas que as crianças hoje não sabem nada.
Nada. Se você pega, 16 anos tem direito ao voto. Será que estão tirando o título aos 16 anos para votar? Falta. Tem uma carência, né? Qual o interesse que tem? Não, eu vou perder 20 minutos lá na fila para votar. Não vou tirar o título. Exatamente. Ou então aquele que já tem o título fala assim, vou perder 20 minutos lá, vou ficar aqui na minha casa, não vou votar também. para quê, né? Envolvimento, né? Falta envolvimento. Falta essa projeção social, né? Entender nas que pessoas. a política faz parte da nossa vida, então tem que... Ela está inserida na nossa vida de qualquer forma. Vocês né? que lidam com essas crianças ali, qual é o olhar que vocês têm? Vocês acham que, vou usar o termo que a maioria das pessoas usa, tá perdido ou não? Não, as Vocês crianças não acham estão que perdidas. Você fala que essas crianças estão em que cenário, que a gente poderia dizer assim? Vamos falar, como é que as pessoas falam assim, a geração que tá chegando tá perdida, não tem solução, vamos falar no sentido negativo, né? Desinteressado. Na verdade é um pouco do tal. reflexo do que elas vivem, né? Então acho que o ambiente está muito assim e isso acaba tendo uma interferência na vida delas. Mas o que a gente vê ali, o trabalho que é feito também é essa questão do poder da escuta, né? De se escutar sem julgamento, de poder estar neutro para você poder ajudar ela de alguma forma. Então acho que funciona. Imediatismo, né? Você tá falando, as pessoas não querem escutar, já querem fazer o pré-julgamento ali, assim como também a obtenção de resultados, né? É igual a gente sempre coloca... julgar, aquele escutar sem estar culpando já, Exatamente. né? Porque às vezes uma atitude da criança ali, você já vem com aquela frase pronta, negativa, E é o que a gente né? sempre E você coloca culpa ela sem poder entender o porquê que ela tá daquela forma, né? Por que ela teve essa reação. É o que a gente tava comentando, de sair do inconsciente e trazer a consciência para as pessoas. Eu acho que a partir do momento que a gente desperta isso, de sair do momento inconsciente e trazer consciência, essas perguntas, quando a gente vem aqui nesse bate-papo e troca essa questão, poxa, não parei para pensar isso, entendeu? Porque a gente vive nesse automático, né? Então, acho que o reflexo, então, tem sim cura, tem jeito, as crianças são sim o futuro, né? Eu prefiro acreditar que tem jeito. Eu também prefiro. Eu prefiro. Eu sempre falei assim, não rotular, não, porque é da família, você já vê a família que é assim, você já sabe o que vai ser. Não, eu não sei o que vai ser. A gente tem o poder de ajudar, de mostrar que existe outro caminho. Aí se ela vai querer ou não, aí já é dela. Mas falar que ela está inserida naquela situação e que ela é aquele meio ali que não tem jeito, solução, não. não tem eu acho jeito. que todo mundo à volta, assim, alguém, sabe, consegue fazer alguma coisa para ajudar essa criança. Dentro de uma escola, um professor, a gente no lar. Então eu prefiro acreditar que tem jeito. Todo mundo tem jeito. A gente tem muitas histórias assim de superação de gente que estava no fundo do poço, né? Tem aquela história, o filme que eu assisti uma vez só. Acho que é Contador de Histórias. Vocês já assistiram? Já. Gente, é um menino. Você já assistiu? Não. Assista, vale a pena. Você Né? comentou, Toda então, você está situação. comentando de histórias que te marcaram. Você consegue lembrar de alguma que te marcou muito, assim, que você presenciou de uma família? Você falou de, por exemplo, uma pessoa que estava no fundo do poço. Aproveitando a pergunta dele, uma história que te chamou a atenção, assim, que seria interessante contar? A gente sempre coloca, assim, nas reuniões, essa questão da criança de comportamento, né? Então, nunca olhe aquele comportamento. Atrás daquele comportamento, às vezes, de uma agressividade, tem alguma coisa. Então, né, aconteceu até recentemente e já, assim, o tempo que eu vivi, que eu consegui, né, viver dentro do lar para trazer algumas mudanças, para fazer até algumas coisas, porque não tinha dinheiro, então vamos pintar a parede, né, Thiago? E assim, é o que eu falei lá atrás, né, é um prédio, é como uma casa, precisa de manutenção, e quando eu cheguei, já tinha sido pintado no passado, mas vai, né, se deteriorando. Sim. Então, muitas vezes eu pintei parede, porque é gostoso, aprendi com o pintor, como que faz, como não sei o que eu queria, porque eu sou assim, eu quero, não tem, eu faço. Então, eu pintei sala, assim,
sabe o ambiente, né? Limpo, organizado, tudo ajuda, né? Então, tudo melhora. Isso traz para a criança, né? Exatamente, Uma traz questão da tranquilidade, organização. traz tudo. Então, comecei a fazer essas coisas lá, junto sempre com a diretoria. Mas eu que tinha disponibilidade, eu que acabava fazendo mais. Mas sempre quando pedia um socorro, sempre tinha algum para ajudar, né? Então, eu vivenciei. Então, eu usava um avental, por causa da tinta, né? Então, eu era tia da artes, né? Então, tinha assim, tinha uma situação de duas crianças lá que tem uma situação difícil. E eu não sei o que aconteceu, assim, com os dois. O menino começou a chorar. E são coisas assim que quando você vê, você está se envolvendo. E não tem como você não se envolver, sabe? Não é um abraço fácil. Tem criança, é um abraço fácil. Oi, bem te abraça, nem te viu, nem você passa às vezes distante, está fazendo uma coisa, fazendo outra. Né? E ela sentou, o menino, eu lembro, eu não sei por que ele estava chorando. Eu estava pintando uma sala assim, ele sentou no meu colo. Ele chorou. Mas ele chorou, era a situação de casa, assim, sabe? A irmã veio preocupada com ele, assim, eu coloquei os dois no colo, ele estava meio assustado. Eu, na ocasião, não entendi o que estava acontecendo. E eles, assim, nem estão mais lá, mas aí a vida não estava fácil, sabe? De coisas, assim, que estavam acontecendo. E a gente sempre que acontece alguma coisa difícil, que a gente vê, assim, as meninas, né, tanto a assistente social como a psicóloga, sempre relatam, passa para frente, às vezes não consegue família, passa para... Eu nunca consigo gravar esses termos, assim, dos órgãos. Não, dos órgãos, não, tem essas histórias também. Não, dos órgãos, às vezes, para levar para a psicóloga mesmo, porque a psicóloga do lar, ela não trata, ela não faz acompanhamento, né? Então, ela só faz a escuta. Ela faz a identificação do problema ali e encaminha para a rede de apoio. Exatamente, ela está procurando para a rede de apoio, né? Então tinha assim... CAPS da Bíblia, né? Várias nomenclaturas. Ai, nossa... A gente teve um caso também recente de crianças, a gente está lá com 3 crianças que vêm encaminhadas, que são da Casa Lar, que são crianças que foram retiradas da família. Então, até elas estão deixando o lar um pouco mais agitado. Porque elas têm uma questão mais... Mudou, né, a mais vida. agressivas, né? Então, quando a gente fala que existe algo por trás de tudo isso, né? Assim, imagina, a criança sendo retirada da família, indo para uma casa, lar, né? Vivendo lá. E, então, veio toda essa questão, né? E aí teve até uma situação que acho que aconteceu com você, né? A criança começou rebelde e a Kátia chegou, deu um abraço nele. Por que ele tá ele tava fazendo bravo, isso, não né? sei o que, eu chamei ele pra deu um conversar, abraço nele e ele desmontou. Nossa, mas ele entendeu? chorou Então, tanto. volto a falar, é o trazer a consciência, né? Ele Exatamente, agindo inconscientemente e trouxe essa consciência, esse abraço, sabe? Esse carinho, calma, tô aqui pra te ajudar, de te escutar, e aí foi a gente caso tinha um também... menininho, a gente tinha um menininho lá também, que antes da pandemia ele frequentava, agora ele não tá mais. Ele não falava, mas ele entendia tudo que você falava. Eu não lembro exatamente qual que era a dificuldade dele. Mas ele era tinha dia que ele estava agressivo, falta de medicamento, não sei o quê, mas ele era muito, tudo que você falava para ele, assim, tinha dia que ele estava bravo, queria te bater, né? Mas eu lembro de uma situação, assim, de uma das monitoras que ela se aposentou, e saiu, a gente fez uma despedida, né? Você precisa de ver, assim, as crianças todas chorando, porque ela estava indo embora, né? Ela estava se despedindo, estava se aposentando. E ele consolando todo mundo. Você vê que graça o menino. Ele não falava, ele passava a mão num, passava no outro, e colocava a mão no ombro. E cuidando de todas as crianças chorando, e ele cuidando de todo mundo. Uma graça. E teve uma ocasião também que eu lembro que eu cheguei, assim, para fazer alguma coisa. Cheguei pro lado da cozinha, as crianças estavam lanchando. E tinha uma menininha que estava dando, porque ela dá 12 anos, aí elas saem do lar, né? Que aí, às vezes, ou a família vai pro outro projeto lá, ou não. E elas estavam, assim, não tinha nenhum adulto orientando, não. Elas estavam se despedindo. Tinha, como é que tava falando pro outro, assim, não, você vai, como é que fala? Você vai ficar bem, que não sei, sabe, essas coisas assim. Ela se despedindo, consolando, ela se despedindo. E a menina chorando, e o outro,
Não, foi uma graça. Aquele dia, gente, foi assim, aí você acaba as lágrimas bem, né? Não tem jeito de você não... Deve ser não emocionante, se né? Algumas emocionar. situações que vocês você passam vê que era lá. deles, Cara, era genuíno, criança, né? a criança surpreende, né? Às vezes você não tá Exatamente. esperando um contexto ali. E... Tinha discurso pro outro. Teve discurso pra menininha que tava saindo. Uma graça. Legal. É, porque vira a segunda família deles, né? Eles Exatamente. ficam tanto tempo ali com aquelas outras crianças, tem muitos que não tem nem irmão, então a Então, oportunidade... talvez não é só a segunda família, acaba sendo até a primeira família, né? A gente sempre Porque fala mais assim porque tente aproximar, existem casos e casos que os pais não estão nem aí, né? E aí o lar acaba sendo realmente a família ali onde o lugar que eles vão ter um pouquinho de carinho, um pouquinho de Isso. compreensão. Essa é a nossa preocupação mesmo. Que inclusive vocês mencionaram bastante, né? Vocês procuram descobrir a causa do problema. E não já acolher dar mesmo, sabe? não dar um Acolhimento remédio. Por mesmo, exemplo, a criança está com dor de cabeça, vocês querem saber por que ela está com dor de cabeça e não simplesmente dar um remédio para passar a dor de cabeça. Por isso que eu falei nessa questão de trazer os responsáveis, né? A pessoa que cuida dessa criança, para entender realmente essa questão do vínculo, do familiar, né? Entender o que está acontecendo. E essa fala e essa escuta, ela é muito significativa na vida das crianças ali também. Porque a gente vê também, a gente tem, igual a gente estava falando de voluntário, muitos dos voluntários são crianças que já, são pessoas que já frequentaram o lar lá atrás, no projeto. Então é muito legal ver o quanto isso marcou a vida delas e hoje elas querem retribuir isso para a sociedade, né, de uma forma geral. Então, o quanto, tendo o nosso treinamento agora com a equipe, a gente falou muito disso. O quão importante é a fala e a escuta de cada um da equipe para essas crianças. Porque é a tia do lanche, é o lanche que te marca, né? Não tem aquela coisa, a merenda da escola. Na minha época de escola eu adorava comer o cachorro quente. Então, são várias atitudes. Tem gente que tá lá, criança que tem a dificuldade que tá ali para comida, tem um que quer só ser ouvido, tem um que tá ali para brincar, então tem vários tipos. A gente fala com os nossos clientes ali hoje, né, que são as nossas crianças, tem de todo tipo. Então, tem a criança que quer brincar, tem a criança que tá ali só para comer, tem criança que tá ali para ser ouvida, quer abraçar. É triste, né? Se você parar para pensar nisso, é muito triste. A criança está ali para comer, a criança está ali para ser ouvida, a criança está ali porque ela não tem com quem ficar. É triste, né? É o ser humano que vai crescer com traumas, né? Sim. É o ser humano que depois é o que a gente sempre cita, é o cara que vai estar lá no trabalho dando dor de cabeça. É o vizinho chato, vai ser o parente, né? Então a pessoa carrega isso, ela acaba se tornando um peso para a sociedade em todos os lugares que ela acaba passando. E, Kátia, nesse tempo que você ficou ali, 4 anos, né, na presidência, o que você aprendeu? Se você pudesse resumir em algo que você fala assim, olha, quisesse fazer um resumo, assim, você fala, olha, isso aqui foi uma lição muito legal que eu aprendi. Nossa, eu falo, uma Kátia antes divisor de águas, né? Eu sou outra pessoa depois do lar. Assim, tanto na parte, porque quando eu assumi, porque não é tão simples como uma empresa, né? Vamos falar assim. Não. É muito complexo, não é se chegar ali, mesmo essa questão que eu assumi mesmo dia a dia, né? Com todo mundo ali, é muito complexo. Não é fácil de você resolver as coisas ali dentro. Mas eu vou falar em relação, assim, às crianças mesmo, às famílias. A gente fala assim, putz, sabe aquela coisa assim? Vou reclamar do quê? Então, é um aprendizado, assim, é um mundo que você vê, às vezes, de algumas coisas, não que a gente tenha, assim... como casos gravíssimos, não. Mas tem muitas histórias que às vezes rondam a gente ali, que a gente... Por exemplo, teve uma vez, assim, que uma criança, ele estava sentadinho, assim, esperando, acho que a avó buscar. E ele estava com dorzinha de cabeça, mas ele não estava com dor de cabeça. Aí depois, conversando com a avó, é porque a mãe estava saindo, acho que ela estava internada, por questões de química, né? Então, sabe, essa coisa. Então, isso é de cortar o coração. Então, você vê assim, nossa, mas é tanto. Um exemplo, pra gente que tá aqui sentado, a gente não sabe o que é ter uma mãe internada por droga.
Não, Não. jamais. Ainda mais, uma coisa é você adulto, outra coisa é você criança. Pensa uma Exatamente. criança Você vê ter um que serzinho desse gerenciar tamanhozinho, né? uma Exatamente. situação em que, ó, sua mãe tá internada Uhum. por alguns problemas, aí tem a avó. Isso na cabeça de uma criança é absurdo. A gente até teve a Mariana que passou aqui, ela falou que ela não cresceu com o pai, aí foi o avô. E a mãe dela ensinou ela a chamar o avô de pai. Sim. Aí ela falou assim, como é que eu, criança, vou entender essa pessoa como meu pai, que pra Olha gente que parece tão simples, mas na cabeça da criança é um Exatamente. bagunça, né? Vira um balaio. E agora, numa situação que você tá comentando, imagina o que você não aprende com uma criança que tá vivendo um contexto que você nunca passou na vida. Exatamente. Acho que o maior aprendizado Tem é um- respeitar a individualidade de cada um. Exatamente. Acho que quando a gente tá ali, eu acho que o maior aprendizado é isso. Porque a minha realidade é diferente da Kátia, que é da Isso. tua, que é da sua. Exatamente. Então O acho que olhar é- esse olhar de poder respeitar a individualidade de cada um, de não ser algo generalizado, né? Apesar que a gente tem que tomar muita atitude pensando em 140, às vezes, né, não dá para ter a individualidade, mas eu acho que o maior aprendizado ali do dia a dia é ter esse respeito por cada um, por cada história, por cada evolução, cada aprendizado, o fazer a diferença na vida de cada um daqueles que ali vão participar, sejam elas crianças, equipe, né, de funcionários ou das famílias, até mesmo da sociedade que a gente envolve. Porque opinião todo mundo tem, né? Todo mundo vai dar a sua. Então acho que ter esse respeito, né, igual a gente estava falando um pouco de política, é o respeito. Eu acho que Opinião todo respeitar a mundo tem, opinião mas de cada um e também saber mensurar, né, o que a É. gente falou lá das consciências e inconsciências de cada um, né, de trazer esse papel. Mas eu acrescentaria Exatamente. o seguinte, opinião todo mundo tem, mas poucos fazem. Poucos fazem, sim. Eu acho que tem, Né? tem também esse olhar diferente também, que, por exemplo, eu sou mãe, né? É. Então, acaba sendo diferente, né? Então, meu olhar, assim, olhar e falar, gente, desse tamanho, igual desse último caso que aconteceu lá, que eu peguei na mãozinha dele, ele transbordou e ele tinha uma respiração, assim, uma raiva, mas era de uma raiva do que estava acontecendo com a vida dele. Sabe, né? De ter ele que foi tirado da família ali e foi para casa lar, né? Então, de não entender. Você imagina, gente adulta, às vezes acontece alguma coisa que você não sabe, né? Você fica bravo. Você imagina uma criança que não entende, né? Por quê? Às vezes até entende alguma coisinha, assim, né? Mas é muito complicado. Ela não consegue gerenciar as Ex- emoções dela. Exatamente. E aí ela E às vai vezes não é manifestar isso de às alguma vezes forma. não é assim, pega e leva, não é tirado às vezes assim tão simplesmente, né? Então é uma situação dolorosa. É. Então Até recentemente a gente colocou essa parada técnica que a gente fez com a nossa equipe, a gente trouxe uma coach, né, uma treinadora coach, que trouxe um pouquinho de personalidades, né, que a gente tá falando lá de consciência, de trazer, de ouvir, então da gente poder entender um pouquinho da personalidade, de saber o porquê que aquela pessoa que tá sendo agressiva, ela tá sendo agressiva, como que eu trago ela junto, entendeu? Então a gente teve um treinamento muito bacana, que foi uma de forma que voluntária abordar também, para conseguir, como né? abordar essa criança, a gente conduzir, porque pós-pandemia a gente sentiu que as crianças voltaram com uma outra pegada, né? O lar ele sempre foi um lar bem tranquilo e as crianças voltaram pós-pandemia, né? Que não teve lá o contato no dia a dia, elas voltaram bem agitadas, mais agressivas, Bem mais né? agressivas. A gente não tinha tantos casos de violência, Entre eles ali, né? até Você também fala Sim, de entre agressividade eles. na fala, de posicionamento. Você vê uma criança se posicionando de uma forma, né, com uma fala adulta, né? A Muito gente fala, dura, poxa, uma criança de 10 anos. Porque começaram a conviver mais com adultos. Sim. A partir do momento que Exatamente. elas não podiam sair, ou saíam pouco, todo mundo ficou mais dentro de casa. Não tinha lugar para se divertir. É. Exatamente. Então elas escutaram todo tipo de coisa, né? E não dá para culpar essas crianças. Não, de Porque jeito os nenhum. maiores culpados são Não. os adultos que permitiram ou fizeram algo na frente das crianças. Elas só estão replicando o que elas exatamente. estão O duro é mudar essa observando. cultura E ela agora. não tem essa... Porque assim, uma criança que vem com um conjunto de violência de casa, como é que você muda isso? Com o pouco aparato que você tem em mãos. Exatamente. Sim. Já era difícil sem aquilo. É. Para você reverter aquele cenário, ou seja, tornar essa criança um pouco mais pacífica, é um puta de um trabalho. Isso faz parte de uma rede, que é da qual a gente está pertencendo. Né? Por isso que tem que ter o voluntariado para dar uma força, porque senão... Sim.
mas esse contorno ali de recuperação é justamente desse apoio, da gente identificar ali como entidade, a gente não trata ninguém, né? O nosso atendimento é de poder identificar e passar para essa rede que existe. Da mesma forma, quando a gente fala rede de apoio, né, às vezes fica muito amplo. Hoje a gente tem lá a rede de saúde, rede de educação, rede de assistência social. Então, que a gente possa encaminhar para todos esses braços que existem, né, dentro dessa teia ali, dessa corrente. Vamos dizer assim. Então, é o que é tratado dentro da parte de psicologia, a gente encaminha para a área da saúde, o que é da área da assistência social, existe o apoio da assistência social do município. Que trabalho difícil, hein? É um trabalho bem complexo. Cara, quanto mais a gente escuta as histórias aqui, mais a gente tem a certeza de que trabalho assistencial é muito complexo, é muito difícil e não é para qualquer um, não. Pelo que, um exemplo, fazendo um contraponto, o trabalho que eles fazem é um pouco diferente da Valkyries. Sim. Porque não tem um cunho de empreendedorismo. O trabalho de vocês é totalmente assistencial, sem fins lucrativos, sem promoção pessoal, sem nada, se não tem vinculação, cada 2 anos muda a diretoria ali, muda a pessoa. E aí, diante desse cenário, eu acho que é muito mais complicado. É o que a gente fala porque de trabalho. Porque você vai ficar 2 anos e vai sair fora. Os dois são praticamente a mesma coisa, mas na verdade a missão, quando a gente vê que a gente é um agente transformador, que a gente fala que a missão do lar é ser o agente transformador, então é onde, quando a gente tem uma missão muito definida, a gente consegue diferenciar o trabalho de quem está no trabalho, está ali só justamente para ganhar o seu, e para quem está ali realmente com a missão. Então faz mais sentido. E essas questões por exemplo, da oficina mesmo que a gente trouxe, a nossa fala sempre quando a gente contrata alguém, é sempre isso, é despertar. Hoje, por exemplo, a gente está com a oficina de música e de esportes também, né? Isso. De música. Então sabe, introduzindo as crianças, tentando não é só a aula de música, não, é despertar. Sabe aquele serzinho que gostou de uma bateria, que gostou de um violão, de cantar, às vezes descobriu, né? Então essa é o nosso pedido para eles. Então, pro pessoal que tá assistindo a gente lá de Tanabi, região, que queiram fazer doações, que queiram, às vezes, não só com dinheiro, mas também trabalhar, ajudar de alguma forma. Como que eles fazem, se eles quiserem procurar vocês? Hoje a gente tem o Pix Solidário, que é uma campanha que a gente lançou. Então, lá na nossa rede social é o CNPJ, eu não vou saber agora decor, mas lá na rede social tem o CNPJ do lar, que ou mandar um Google, né? Vai estar fácil também, existe o CNPJ. E pode ser feito qualquer doação voluntária, vai ser muito bem utilizado, muito bem empregado o dinheiro, com certeza. Sim. A gente tem muito projeto, muitos sonhos para ser realizado. Se a pessoa quiser ir trabalhar, fazer lá participar de um evento, dar uma força lá, só entrar em contato com a gente. Só procurar pelo Instagram. Se tiver alguma ideia de querer Instagram fazer e Facebook, coisa. né? Instagram, Facebook. Lar das Crianças de Tanabi, é isso, né? No Lar das Crianças de Tanabi, no Facebook e no Instagram, @lartanabi. Aí, pessoal que está assistindo, identificar lá o pessoal que estiver assistindo, que queira dar uma força, ajudar eles a manter um projeto, como vocês viram, é um projeto duro, né? Que não tem, eles não ganham nada com isso, né? Nem glamour social, porque nem isso. Glamour social. Então assim, às vezes acaba nisso, não acaba entrando num lugar que você assume uma responsabilidade. E eu vou até parafrasear o próprio Clóvis, ele fala o seguinte, que a alegria da vida não é ganhar, é compartilhar. E o que vocês fazem é compartilhar. Compartilhar o tempo que não tem dinheiro que paga, cara. Dinheiro não compra, não devolve teu tempo. Então você compartilha algo que não vai voltar. E só de você estar ali toda semana, estar na linha de frente, estar escutando história, estar incentivando, né, de alguma forma, as pessoas que trabalham. São 8 pessoas CLT, o resto é tudo voluntário. E numa cidade do tamanho de Tanabi, ter 30, 40, 50 voluntários é muito. Tem lugar aqui em Rio Preto que não tem essa ajuda. Não tem, infelizmente. Então, assim, esse empenho e esse acolhimento tem que ser reconhecido. E as pessoas, elas devem continuar, porque manter esse trabalho vai ser árduo. Não vai ser fácil.
igual você falou, tem que pensar no evento, tem que pensar em como interagir família, em finanças, em fazer todo esse contexto. Então, trabalhar com isso é compartilhar muito tempo. E aí vocês ganham, né? Experiência. Experiência, com certeza. E experiência a gente tem bastante. Com certeza. Pô, já estão tirando onda de mim porque eu tô de amarelo aqui. Já tem nego achando que eu sou a favor do seu chegada aí, Fernando. Então, eu vou terminar de ler os comentários aqui, ó. A Natália Zuanazzi, boa noite. Parabéns, Thiago e Kátia. A dedicação de vocês faz toda a diferença. O Marcos Oliveira tirou sarro em você, de Jânio Quadros. Pois é, cara, confundi. Gente, desculpa, eu confundi os nomes. 64 anos. Pensou? Nem meus pais estão com essa idade. Vanessa Galvani, boa noite a todos. Parabéns, pessoal. José Barbosa, beijo, filho. Não é meu pai. É minha mãe que tá aqui. Ela tá tirando onda aqui embaixo. A Vanessa falou show de talentos no final do ano. Roberto pode ir lá dançar. Larissa Garcia, muito legal. Anderson, meio quilo. Parabéns, Thiago e Kátia, por tudo que vocês fazem pelo lar das crianças. A Vanessa falou de CRAS e CREAS. José Barbosa, amei vê-la de amarelo. Então vê-la. Provavelmente era. Não sei quem que é. Tirar onda. Eles ganham algo muito mais valioso do que dinheiro, a Nicole falou. Com certeza. Com certeza. Isso não tem preço que pague. O preço do voluntariado não tem preço que pague, na verdade. Com Pra gente falar em quantificar isso, né? Eu pago o preço de um abraço, né? Quando você tá ali, num abraço que você dá, não tem... Bom, eu sou fã de abraço, né? Então... É aquele valor imensurável, né? Não é dinheiro, é valor. O valor sentimental, amoroso. Ali você sente acalmar, né? Não sente? Você, assim, às vezes uma pessoa nervosa, um choro, alguma coisa, você sente. É muito gostoso, não tem nada que pague. Acolhedor. É o que a gente sempre fala aqui para os convidados que fazem essa parte de assistência social, né? Vocês têm uma missão. Ninguém deu essa missão a vocês. Vocês que mataram no peito falando assim, nós vamos fazer isso. Trabalho voluntário requer muita dedicação, muito esforço, muito sangue frio, porque eu tenho certeza que vocês já escutaram coisas que não mereciam escutar. Sim, faz parte. Mas tem que cumprir a missão, né? Até o próprio assédio, né? Das pessoas acharem que a gente tá fazendo algo político, né? Sempre é bem confundido isso, né? Mas é porque as pessoas não sabem, como eu falei, as pessoas não querem saber o que vocês realmente fazem lá, os benefícios que vocês trazem para a própria sociedade, mas preferem ficar ali criticando. Fica no campo da crítica, né? Então, gostam de criticar sem ter um pingo de consciência. Então essas pessoas que têm uma pobreza de espírito tão grande, vamos dizer dessa forma, hoje nós temos uma grande quantidade de críticos sem saberem nada. Sem fundamentos. Críticos sem fundamentos. Criticam por criticar. As pessoas que estão fazendo algo são alvo de críticas. Eles não tacam pedra em quem não aparece. Exatamente, aprendi. Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta cachorro morto. Então vocês que estão ali à frente incomodam simplesmente por estar à frente de um negócio. Não sabem o que vocês ganham ou deixam de ganhar. O que vocês deixam de viver em razão de outras pessoas, isso não é levado em consideração pelos críticos. Sim. Os famosos haters, né? Sim. No começo eu sofri um pouco, mas depois eu fui aprendendo, assim, lidar com a crítica. até o próprio Rotary, o pessoal falava, faz parte, não deixa isso te afetar, né? Mas no começo não é fácil, não. Não é você fácil. Deixar. Aí depois eu ouvi de alguém, tipo assim, quem critica, quem fala mal, é quem não faz. Então eu usei disso. Então não tipo assim, não aceita. Então vem ajudar. Venha para cá ajudar. A pessoa. Então pronto. Existe uma coisa que eu aprendi na minha vida, nunca espere gratidão das pessoas. Exatamente. Porque se você esperar, você vai se decepcionar. E às vezes você espera a gratidão daquelas pessoas mais próximas. Você vai tomar uma chapuletada. Mas a vida ensina, né? Sim. Esse cara, eu sempre falei isso pra ele, é um cara que já viveu muito essa questão de sofrer com a ingratidão das pessoas.
Mas é tipo assim, faça o seu, seja feliz. Exatamente. Sempre faça o bem. É o tipo bem, aquela coisa do burro, né? Você põe assim, vai em frente e faz. Se você for olhar para o lado, você não faz. o bem que, que vocês fazem para as pessoas volta de uma outra forma. E se isso faz bem para vocês, é o que interessa. O resto, que se dane. Parabéns para vocês pelo trabalho que vocês exercem lá à frente do Lar das Crianças. E que Deus continue a iluminar vocês nessa tarefa árdua, difícil e que é para poucos. É para poucos, com certeza. E dentro do que ele está comentando, o pastor Cláudio, ele fala que você faz uma coisa, as pessoas vão te amar por aquilo. Mas pela mesma coisa, vão ter pessoas que vão te odiar. Exatamente. Pela mesma coisa. Exatamente pela mesma coisa, né? E então, é natural receber críticas, é natural ter pessoas exposto, né? que vão ser oposição de vocês, que vão caçar alguma coisa, como também é natural ter muitas pessoas aplaudindo. Né? Então nós estamos fazendo aqui, muitas pessoas vieram aqui parabenizar vocês por isso. Estão vendo uma mudança que é lenta, porque é feito na força, na vontade, na raça, às vezes sem dinheiro. Porque assim, fazer mudança com dinheiro é fácil. Sim. É verdade. Né? É mais rápido. E agora vocês estão fazendo isso na raça, devagarzinho, implementando. Você com a sua inteligência, você do mundo virtual que gosta disso. E a Kátia, coração Mãe. ali, mãe, acolhendo. Então, essa junção Eles tem se tudo pra complementam. dar. Se complementam, dá tudo para dar certo assim dentro do que tem que fazer. Então que vocês tenham essa consciência de que vocês ajudem, estão ajudando bastante pessoas, estão inspirando outras pessoas. Tem muitas famílias que estão sendo beneficiadas por isso, que às vezes não vai lá falar. Exatamente. A gente fala, a parte mais difícil do rádio, que o Roberto Toledo falou, você não vê nada que as pessoas falam. Não tem manifestação nenhuma. Esse é o trabalho mais difícil de ser feito. Porque quando você está postando, está dando like, está dando resultado, você está vendo, é bonitinho, te tem uma inspiração. Mas existe um trabalho que ninguém está vendo. Aliás, tem muita gente vendo, mas pouca pessoa falando. Mas não quer dizer que não está dando resultado. De repente, vocês não estão tendo muito like nas redes sociais, mas estão ajudando 140 famílias. Sim. Então isso já vale muito mais do que 1000 curtidas no Instagram. Então que vocês continuem nesse trabalho, que Deus abençoe, fortaleça. E para vocês que estão aí assistindo, dá força para eles. Eles precisam, acompanhem o projeto, doem se vocês quiserem, trabalhem se vocês quiserem, dentro daquilo que vocês podem. Se não puder ir todo dia, todo final de semana, vai numa pizza, vai numa festa junina. Com certeza. Os eventos eles vão estar postando lá, então é só acompanhar. É isso? Perfeito. Pessoal que está assistindo, então, ó, se você é novo no nosso canal, se torna membro, porque nós teremos benefícios, clube de desconto, conteúdos exclusivos e também você ajuda a gente a manter o canal, tá bom? E você que é empresário aí, que tem o seu negócio e quer anunciar e quer fazer parceria, pode entrar em contato com nós no Se Liga No Pod, porque nós teremos esse grupo de desconto que vai levar bastante cliente, pessoas a conhecer o seu serviço e venha fazer parte então da família do Se Liga No Pod, que quarta-feira nós estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo bate-canal, né, Fernando? É isso aí. Quarta-feira nós vamos falar do negócio de fisiculturismo ou não? Nós vamos conversar com uma pessoa que teve um grave acidente na academia, foi condenada a ficar tetraplégica, mas superou tudo e foi campeão de fisiculturismo. Então vai ter uma história bem muito, bacana. muito legal para vocês que estão acompanhando. Muito obrigado a todos e até quarta-feira então, né? É isso aí. Boa noite, Fique com pessoal. Deus. Boa noite, pessoal. Quarta-feira às 20 horas. Obrigado, bom descanso. Se Liga no Pod, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes.